Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer o candidato à Assembleia Legislativa pelo PSL, Partido Social Liberal, Nelson Rodrigues. E receberíamos também o candidato do PSDB, Júnior Bozella, do PSDB de São Vicente, que, no entanto, alegando motivos de agenda, não compareceu ao programa de hoje para essa entrevista. Muito bem. E dando seguimento ao ciclo de entrevistas que o Jornal em Foque e o Grupo Enfoque de Comunicação realizam com os candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, nós vamos hoje debater com o convidado Nelson Rodrigues os temas fundamentais da nossa região. Temas como educação, saúde, mobilidade urbana, meio ambiente, segurança, entre outros temas de evidente, de notório interesse público. E dessa forma o candidato poderá apresentar os seus compromissos, suas ideias, seus projetos, suas propostas para o público telespectador e para a comunidade da região metropolitana da Baixada Santista. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Boc News e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dia 8, a partir das 9 da manhã, uma grande festa de louvor e fé para a nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serrat. Antes da missa, flashes, informações e curiosidades. Em seguida, missa solene ao vivo da Catedral para a renovação da consagração e o retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serrat. Cobertura completa você só vê aqui, na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Patrocínio Atri Fiat em Santos e São Vicente. Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Visite grupomacuco.com.br e conheça os nossos lançamentos. Apoio Integra Serviços. Compromisso com você. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje o candidato do PSL à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Nelson Rodrigues. Nós também receberíamos no programa de hoje o candidato do PSDB, a deputado estadual de São Vicente, Júnior Bozella, que, no entanto, alegando problemas de agenda, não compareceu ao programa de hoje, ao Jornal em Foque, aqui na Santa Cecília TV. Por essa razão, então, Nelson, vamos começar a entrevista. Eu gostaria de saber inicialmente, como faço normalmente com todos os candidatos que se apresentam aqui para o nosso público telespectador, por que, Nelson, você quer ser deputado estadual? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Francisco. É um prazer enorme estar aqui, podendo fazer essa entrevista junto com você. Um bom dia a todos os telespectadores da TV Santa Cecília. Olha, Francisco, a gente vem fazendo um trabalho aqui na nossa cidade e região já de muitos anos, né? Sim. Não é de hoje. Eu tenho já uma longa militância, principalmente na área ambiental, né? Mas ao longo do tempo foram se incorporando outros temas dentro da minha atuação dentro da cidade e região. Então, é natural que a gente queira servir
a nossa cidade e a nossa região, porque entende e se sente preparado para isso, né? Recentemente, em 2012, eu saí candidato a prefeito aqui em Santos, onde pude debater todos os temas que a nossa cidade necessitava para o desenvolvimento, e acredito que tenha feito um bom trabalho na discussão com os demais candidatos. Inclusive fui elogiado na minha participação, defendendo um projeto ecossustentável para a cidade de Santos, um projeto de desenvolvimento na área do turismo, né? E ao longo desse tempo, o partido me ofereceu a possibilidade de estar também pleiteando essa vaga na Assembleia Legislativa, porque ao longo desses anos nós perdemos a representação na Assembleia Legislativa. Nós que já tivemos mais de 6, por volta de 6 representantes, né, da nossa região, hoje nós estamos com 3 vezes menos essa representação. O que numa região como a nossa, que é uma das mais importantes do estado de São Paulo, isso reflete muito no desenvolvimento da nossa região. Claro. Né? Então, acredito que nós tenhamos a possibilidade e contar com a nossa população para que a gente aumente essa representatividade na Assembleia e voltemos a ter as pré-condições necessárias para trazer para a nossa região os recursos necessários para que a gente possa manter o ritmo desse desenvolvimento. Sim. Agora, Nelson, o que é que caracterizaria, marcaria um eventual mandato seu junto à Assembleia Legislativa? Tem 3 eixos principais, mas que a partir desses 3 eixos, uma enormidade de trabalho a ser desenvolvido, né? Em primeiro lugar, nós temos que fazer um serviço de zeladoria em relação à nossa região que está carente, né? Então, trazer recursos do orçamento do estado de São Paulo para todos os municípios da região metropolitana, litoral norte e sul, é uma necessidade, né? Hoje não é nenhum objetivo, é uma necessidade preemente, porque eu tive recentemente no litoral norte, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, e eu vi muita dificuldade na área de segurança, na área de saúde, e que não é diferente aqui da região metropolitana e do litoral sul. Então, eu acho que a gente tem que servir aos interesses de toda essa região do litoral, porque somos caiçaras, né? Nascemos aqui, a minha família está aqui há mais de 100 anos, né? Nessa cidade. Então, nós temos que fazer esse trabalho consequentemente. Um segundo ponto importante, que como sou funcionário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e também sou diretor sindical, né? Há mais de 10 anos sou diretor executivo do Sindicato dos Funcionários da Fazenda do Estado de São Paulo, tenho uma obrigação de estar junto ao governo do Estado, levando as demandas, as reivindicações de todos os funcionários da Secretaria da Fazenda, que ao longo desse tempo teve algumas perdas, né, significativas, e a gente tem que procurar aí atender aos nossos colegas, até porque a prestação de serviço do funcionário público tem que ser de qualidade, tem que ser técnica, mas tem que ser bem remunerada para que isso ocorra, né? E o terceiro eixo ao qual eu falava seria a questão ambiental. Então, nós estaremos sempre trabalhando no sentido do binômio desenvolvimento e meio ambiente. Sim. E está claro para a gente, está claro para a sociedade que é perfeitamente possível a gente se desenvolver levando em consideração a variável ambiental. Muito bem. Você cita a questão ambiental como fundamental e você é um militante de muito tempo na área ambiental de fato, né? Em toda a nossa cidade, mas também em toda a região metropolitana da Baixada Santista. E nesse sentido, Nelson, há um conflito evidente nos dias de hoje entre crescimento econômico e preservação ambiental. Quer dizer, a busca da qualidade de vida, do desenvolvimento sustentável, que é o sonho, o desejo de todos. Como conciliar, na sua visão como ambientalista, Nelson, crescimento econômico e preservação ambiental? É perfeitamente compatível. Eu acho que nós temos que mudar os paradigmas, né? Os padrões que a gente vem ao longo do século XX vinham se repetindo, né? Então, todo projeto de desenvolvimento, e hoje nós temos os EIA-RIMAS, temos a legislação ambiental altamente
aplicável, né, dentro dos projetos que colaboram para que esse desenvolvimento não caia os mesmos problemas que ocorreram no século XX, que levaram a essas condições ambientais inadequadas, não só na questão do desenvolvimento, mas a saúde humana, né? Eu tive a oportunidade em 2012, você deve se lembrar, o telespectador também, de estar enfocando os problemas da poluição dos terminais aqui na nossa cidade, no Porto de Santos, no processo eleitoral, né? Quando eu coloquei a questão da poluição dos terminais do Porto e o problema que essa poluição trazia para a saúde humana, especificamente no trato respiratório, principalmente daqueles bairros limítrofes ao cais, mas na cidade como um todo. Então aquele é um problema de saúde pública, para dar um exemplo assim fático, é um problema de saúde pública que está ainda atingindo a população, né? E que é perfeitamente sanável com filtros e equipamentos adequados para que isso não ocorra. Então esse é um exemplo prático de um problema que vem atingindo a população, que inclusive muitas pessoas acabavam passando mal em determinados dias, ia ao pronto-socorro e o médico não conseguia assim de forma imediata dar um diagnóstico adequado, né? Então sempre caía no plano comum, né? De que é algum tipo de manifestação, né, corriqueira de saúde que poderia, uma pílulazinha resolve, mas não é. Isso se acumula, né? Acumula no nosso trato respiratório e as pessoas ao longo do tempo vão tendo problemas sérios. É, né? A situação, Nelson, de moradores que enfrentam moradores da ponta da praia, do estuário, sim, com relação àquela questão dos terminais de grãos ali na exatamente, ponta da praia. Exatamente. Então esse é um exemplo prático, né? Nós temos aí na nossa região grandes projetos a serem desenvolvidos, né? E todos eles necessitam de um estudo de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, necessário para que esse desenvolvimento ocorra, mas simultaneamente a isso a gente preserve, né, a cidade para o futuro, né? O mundo hoje vive problemas sérios em relação ao lixo, né, que é um problema não resolvido, né, com problemas da poluição atmosférica, né? E tudo isso, essa questão ambiental, não é nada mais, nada menos para preservar o ser humano, né? Que não adianta a gente ter desenvolvimento e a população ficar doente. Claro. Né? Então, esse binômio é perfeitamente possível. Mas tem que ser buscado, né? Desde que haja boa vontade, sim, né? Boa vontade e não se enxergue apenas o lucro com o objetivo de vida. Eu acho que tem que ser conjugar o lucro com a qualidade de vida. Não se pode esquecer nessa equação, que é uma equação complexa também, a questão, Nelson, da necessidade de geração de empregos. Quer dizer, o Brasil é um país que precisa gerar empregos, precisa se desenvolver do ponto de vista econômico, precisa crescer, mas crescer com qualidade, buscando exatamente o desenvolvimento sustentável. Sim, eu acho que novas tecnologias vêm se apresentando ao longo do tempo para minimizar esses impactos, né? E ao mesmo tempo a reciclagem dos profissionais, né? Que novas profissões estão ocorrendo e antigas profissões deixando de existir. Então essa reciclagem profissional, e eu digo isso porque sou aluno aqui da casa, né? Fiz uma pós-graduação aqui no Santa Cecília, e isso tem que ser constante. Pretendo futuramente fazer um outro curso, né? Então nós, seres humanos, temos que nos aprimorar, né? E nesse sentido, esse binômio educação, meio ambiente, desenvolvimento, ele caminha junto, né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais avançada, né? Mais saudável, e que a gente possa também deixar um legado para os nossos filhos e netos. Sem dúvida nenhuma, para as futuras gerações. Agora, Nelson, você abordou a questão ambiental, fez relação com o Porto de Santos, e a questão portuária também é um dos temas fundamentais da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Certo. E nesse sentido, um dos objetivos é tornar o porto cada vez mais competitivo, mais eficaz, enfim, mais eficiente, mais produtivo, Nelson. E há um ano, mais ou menos, um novo marco regulatório no Porto de Santos foi instituído, mas há muitas críticas, principalmente a questão das decisões. Há uma centralização excessiva das decisões portuárias no Poder Central em Brasília. Como é que você está acompanhando essa questão relativa ao Porto de Santos e como torná-lo mais ágil, mais eficaz, enfim, mais produtivo? Olha, o Porto de Santos ele tem uma característica diferenciada, né? Porque nós temos terminais privados dentro de um porto público. Sim. Né? Então isso vem acarretando alguns problemas para a cidade, de uma forma geral,
porque eu entendo que os terminais privados, eles deveriam estar dentro da sua logística de trabalho, comportando inclusive a questão do estacionamento dos caminhões na cidade, sim, que tem trazido muita discussão, muitos problemas para a nossa cidade. E também aquele pátio que foi instalado recentemente deixou de ser um pátio de caminhões, né, para se tornar um pátio de containers, né? Então esse é um outro problema que aconteceu, adjacente aos problemas específicos do porto, que no conjunto não se consegue avançar, né? Entraves burocráticos, entraves políticos, decisões sendo tomadas em Brasília, do meu ponto de vista, que sempre defendi a administração tripartite, né? O governo federal, estadual e municipal, e recentemente o prefeito de Santos, né, Paulo Alexandre, teve problemas em relação à questão, inclusive ambiental, que eu relatei anteriormente, né, que tentou fazer gestões ao porto e não conseguiu, por conta de uma legislação que trava esse relacionamento. O aspecto econômico, a estratégia relativa ao aspecto estratégico do Porto de Santos acabou determinando que o terminal de grãos continuasse funcionando. Exatamente, mas o aspecto estratégico não pode corroborar num problema que cause ambientalmente situações inadequadas da nossa população, né, e da mobilidade urbana, né? Então são dois aspectos que o porto também interfere na cidade e ao mesmo tempo os santistas precisam e agradecem por ter um grande porto, um dos maiores portos do mundo no nosso solo, que traz desenvolvimento para o país, e isso nos enche de orgulho, trazer desenvolvimento para o país, para o estado. 25% da balança comercial. E para a cidade, né? A taxa de emprego também colabora para a nossa cidade e região. Enfim, tudo é importante, mas também tudo tem que ser levado dentro de uma flexibilização da legislação, no sentido de que o porto não fique de costas para a cidade. Claro, apartado, né, da cidade. Que haja uma interação entre cidade e porto, porto-cidade. Então isso ainda não conseguimos ainda. E o que se sente é que esta visão que você coloca, Nelson, a respeito do porto mais próximo da cidade, vinha acontecendo. E parece que de repente houve uma mudança nessa situação e hoje o que se sente é um porto de fato ainda apartado da cidade, quer dizer, distante das questões fundamentais da cidade, como essa, por exemplo, que aflige moradores da Ponta da Praia e do Estuário, muito bem lembrado por você. Exatamente. Então eu acho que é um problema de gestão federal que não atende esse relacionamento entre a gestão municipal, tão necessária para a nossa cidade e para a nossa região. Então é um problema político que acredito que nós possamos fazer gestão, né, como os deputados estaduais podem colaborar muito nisso, mas evidentemente que o governo federal tem que atender a essa necessidade da nossa região. Daí a importância de uma administração regionalizada, como já foi dito diversas vezes aqui no Jornal em Foque. Nelson, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vote nos deputados que vão ajudar nosso estado a combater a impunidade, a acabar com a aprovação automática nas escolas e a fiscalizar as obras do metrô. Vote nos deputados do PT. Vote 13.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje Nelson Rodrigues, candidato do PSL, Partido Social Liberal, candidato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também participaria do programa de hoje, convidado que foi, o candidato do PSDB de São Vicente, Júnior Bozella, mas que alegou razões de agenda para não comparecer. Por essa razão, vamos continuar a entrevista, Nelson, e eu gostaria de falar agora neste bloco exatamente a respeito de saúde, que é a maior preocupação da população. Não apenas da nossa região, mas da população brasileira como um todo. Qualquer pesquisa de opinião aponta o setor de saúde com quase 50%, uma maior preocupação da população. Nesse sentido, Nelson, como melhorar a atenção básica à saúde? Eu costumo perguntar aos candidatos o seguinte: o que é que falta, afinal, para a saúde pública? Recursos, gestão, seriedade na condução da política de saúde? Enfim, qual é a sua avaliação? Olha, em primeiro lugar, uma coisa que me incomoda como brasileiro é a falta de seriedade de gestão. Até porque sou formado em gestão pública, né? Sim. Vocacionado para a área pública em todos os sentidos, né? No sentido acadêmico, no sentido profissional e no sentido político, né? Então tenho toda uma vida voltada a essa área. E eu vejo e fico muito triste com como que nós, brasileiros, não conseguimos fazer uma gestão em todas as áreas, não só na saúde, mas mais especificamente da saúde, como que nós não conseguimos alocar os recursos necessários. Chegamos a tal ponto de ter a necessidade de buscar médicos fora do país, né? Porque não temos um quadro de carreira nacional que contemple os profissionais de medicina, né? Para que prestem o serviço como servidores, né? Para a nação. Como que nós não temos essa capacidade? Como que nós não temos homens públicos que possam desenvolver uma gestão capaz de dar esses profissionais ao país? Eu não consigo entender, logicamente, como não se faz isso. E chegou a esse ponto do esgotamento, a obrigação de trazer médicos do exterior, né? Então falta sim uma carreira pública nacional para atender e resolver o problema do atendimento, da quantidade de médicos necessário. Você vai num posto de saúde, tem dificuldade de encontrar um pediatra e de outras especificações médicas, né? Sempre tem mais um generalista que nem sempre consegue resolver problemas pontuais ou entender rapidamente ou solucionar ou até salvar uma vida, né, num posto médico. Como a gente tem visto pelos meios de comunicação, pessoas morrendo na porta de um pronto-socorro, né? Porque até na portaria você tem profissionais que não são ligados à área médica e dispensam as pessoas, evitando que elas adentrem ao posto de saúde. Enfim, é o caos, né? É o caos. E dizer que o Brasil não tem recursos, né? Não é possível. Sim. Não é possível dizer que o país não tem recursos. Aquilo que se paga de juros, de dívida, é absurda no país, né? O desperdício é absurdo, né? E a gente assistiu aí, ao longo desses últimos 10 anos, né, um descalabro de corrupção no país. É evidente que corrupção existe no mundo inteiro, mas não nos níveis, né, estratosféricos que aconteceu nos últimos 10 anos nesse país, né? Então, a questão da legislação a ser aplicada nesses casos, porque nós precisamos, Francisco, de exemplo. Sim. Uma sociedade, ela só se constrói por exemplos, né? E os exemplos que a gente tem tido aqui para as nossas crianças no país são péssimos, né? A prestação de serviço, né, nacionalmente falando, tem sido péssima, né? Na questão da educação, as crianças hoje não respeitam, né, nem tem uma avaliação que, se não for passível dela ter a condição de passar de ano, ela tem que repetir sim. Claro. Ela tem que aprender e saber que na vida nós temos que lutar, estudar para poder crescer. E não passar de um ano para o outro de forma extemporânea, né? É verdade. Então, existem muitas coisas que... Dizia o saudoso prefeito e querido amigo Oswaldo Justo, toda facilidade gera dificuldade. Exatamente. E a recíproca também é verdadeira. A dificuldade gera facilidade mais adiante. Então, essas ações que causam essas reações que o saudoso prefeito Oswaldo Justo colocava, muito bem colocava,
é fruto da experiência dele, né? Da experiência como ser humano, como homem, né? E como político. Claro. Então, e essas reações advindas dessas ações errôneas governamentais fazem com que o país tenha, ao longo do tempo e futuramente, déficits que não teríamos se tivesse a seriedade necessária. Você veja, Nelson, que a própria presidente Dilma Rousseff disse recentemente, numa entrevista de alcance nacional, no Jornal Nacional, ela admitiu na televisão, publicamente, que a saúde no Brasil, a saúde pública no Brasil não é minimamente razoável. Foi exatamente essa a expressão. Ela não considera a saúde do Brasil minimamente razoável. Ou seja, a própria presidente da República faz essa avaliação sobre a saúde pública no Brasil. Se a grande parte dos recursos fica com o governo federal, se o governo federal tem a chave do cofre, sim, e o repasse para os municípios, agora vai aumentar um pouquinho, mas é muito pouco, muito aquém da necessidade dos municípios, né? Se você não tem essa redistribuição federativa, sim, de forma adequada, você não pode. E se você não consegue ter uma gestão, né, através do Ministério da Saúde, que contemple os mais de 5 mil municípios do país, então eu qualifico isso de uma ineficiência total. Você veja os hospitais filantrópicos. Vamos tomar a Santa Casa de Santos como exemplo. A Santa Casa de Santos tem um déficit, Nelson, de 163 milhões de reais. É um dado oficial, trazido aqui no Jornal em Foque pelo provedor Félix Ballerini. E está buscando um empréstimo junto ao BNDES para honrar esse débito. Ora, isto deriva basicamente do repasse insuficiente de verbas SUS. Porque os hospitais filantrópicos respondem por metade do custo de um paciente. Ou seja, o SUS só cobre metade, 50% da despesa. O restante fica por conta do hospital. Quer dizer, é muito difícil um hospital sobreviver diante de um cenário como esse. Não, exatamente. E nós tivemos aí as manifestações antes da Copa, né, da população, que grande parte dessas manifestações trazia a insatisfação do cidadão brasileiro em relação à administração pública. Sim. Né? E nada contra futebol, nós gostamos muito de futebol, mas na vida a gente tem que ter prioridades. Claro. Na vida pessoal, na vida pública, o país precisa ter prioridades, né? Então, com as informações que nós tivemos, tudo que foi ganho de receita da Copa foi muito abaixo daquilo que grande parte de uma parcela dos brasileiros gastaram fora do país. Sim. Então nós tivemos um saldo negativo, né, em relação às contas com a Copa. Não foi um saldo positivo. E os investimentos foram muito acima do necessário. Muito acima do necessário. E grande parte desses recursos, se aplicados na saúde e na educação, que é um binômio necessário para o desenvolvimento de um país, né? Se você não tem saúde, você não trabalha corretamente, não produz para o país. Se você não tem educação, você não tem como aplicar conhecimentos para esse desenvolvimento. Então, se não tivermos esse binômio caminhando corretamente, o que nós teremos de desenvolvimento é um desenvolvimento baseado no consumo. O desenvolvimento baseado no consumo, com o aspecto ambiental colocado nisso, não é um desenvolvimento sustentável. Porque nós precisamos ter um desenvolvimento baseado em conhecimento, né? Para que ele, ao longo das décadas futuras, possa trazer os benefícios desse conhecimento, gerar a renda necessária e a distribuição dessa renda para o país, para que o cidadão viva bem. Porque nada se faz por outro motivo a não ser em benefício do cidadão. É porque pagamos impostos para qual objetivo? Claro, a razão de ser de um poder público é exatamente o cidadão. Exatamente. Sim. Pagamos impostos e pagamos uma carga tributária alta no país, elevada, e não temos um retorno como cidadão. Será que nós não somos capazes de inverter essa lógica? Eu acredito que sim. Claro. Se outros povos conseguiram isso, será que somos menos inteligentes? Acredito que não. Sim. Mas o caminho fundamental, Nelson, é sem dúvida nenhuma a educação. Ou seja, se você não investir em educação para valer, se o país não fizer um pacto pela educação, dificilmente nós vamos ultrapassar essa situação que enfrentamos hoje. Olha, agora, como fazer isso? Só para agregar uma pergunta para você poder responder. Como fazer isso, Nelson, quando todos nós sabemos que há uma falta de 300 mil professores no Brasil?
Professores de português, professores de matemática, na rede pública, professor de matemática, professor de história, física, enfim. Como se pode pensar em educação, uma educação de qualidade, quando há tanta falta de professores? Eu acho que houve ao longo do tempo um desprestígio à classe dos professores, classe essa fundamental para a formação do cidadão brasileiro. Então, como que um Estado brasileiro não privilegia um profissional que este é o responsável pelo desenvolvimento dos filhos da nação? Claro, futuro da nação. Então, eu não consigo entender qual é a formação desses gestores públicos que não conseguem enxergar o óbvio, né? Que para desenvolver você precisa educar, obter conhecimento e aplicar isso no sistema produtivo do país. Sem dúvida. Então, parece que não temos gestores de qualidade em muitas partes do Brasil. Evidentemente, temos pessoas de alta qualidade em todas as áreas, nas universidades, temos pessoas, cursos de excelência, profissionais de alto nível e tal. Mas parece que nós não estamos conseguindo, dentro da área pública, trazer essa inteligência. E até interessante colocar isso, Francisco, porque aqui mesmo nessa universidade, num debate em 2012, eu fiz uma proposta que ao final do debate, quando o professor Cordella leu a proposta da universidade, coincidentemente, para alegria minha, bateu com as minhas ideias. Sim. Quando defendi que nós trouxéssemos a universidade para dentro da gestão pública, para fazer uma interface, que a gente conseguisse trazer a inteligência de dentro da universidade para dentro da gestão pública, porque isso acontece em outros países. E por que não pode acontecer no Brasil? Qual é a dificuldade? Será que a vaidade de alguns gestores são tão grande que não conseguem governar junto com a inteligência do país? Sim. Eu acho que isso está faltando qualidade em gestores. Qual o futuro de um país, Nelson, que não investe, que não prioriza a educação? É a pergunta que fica. O que será do Brasil daqui a alguns anos, daqui a 20, daqui a uma geração ou daqui a 2 gerações? Nesse compasso eu tenho um pouco de medo, para falar a verdade. Eu acho que o professor precisa ter melhores salários, melhores condições e voltar a ser aquele professor respeitado na sala de aula. Com autoridade. Né? Lógico que não falamos aqui de autoritarismo, nada disso. Nós falamos da respeitabilidade como profissional que é o responsável direto pelo desenvolvimento do país. Né? Então, salários dignos, a gente vê manifestações a todo momento em vários períodos do ano e anos anteriores, os professores reivindicando, tendo dificuldades, tendo que se deslocar em vários colégios para poder ter um salário, para poder sobreviver, né, dentro da sua família. Então isso não pode acontecer. Isso não acontece em países um pouquinho mais conscientes da necessidade de um professor bem preparado, bem remunerado. E por quê? Os pais necessitam desse profissional, a sociedade, o país necessita. E parece que tem gente no Brasil que não enxerga isso. E condições adequadas de trabalho para esses profissionais da educação. Sim. Que muitas vezes não têm condições adequadas, Nelson. Sim. Até correm risco de vida. Sim. Problemas de segurança. Então não é apenas o salário, não é apenas o investimento, é também, quer dizer, toda uma questão social que precisa ser considerada nessa discussão sobre a educação. Sim. Porque nós temos alunos hoje que, como disse você, que não respeitam o professor, que muitas vezes agridem o professor. Sim. E, enfim, essa é uma situação que realmente tem que mudar. E isso remete, Nelson, a um outro tema que também é fundamental, é outra preocupação da população brasileira, da população da nossa região, que é a questão da segurança pública. Que é outra prioridade também, entre as tantas prioridades que o país e que a região necessitam. Como é que você vê a questão da segurança pública? Porque na nossa região o número de latrocínios está aumentando, o número de roubos está aumentando. Quer dizer, como enfrentar, Nelson, essas questões seríssimas, eu costumo dizer, parafraseando o cientista político e querido amigo Aloysio Azevedo, os inimigos modernos da pátria, como enfrentar esses inimigos modernos que são o tráfico de drogas e o contrabando de armas? Sem dúvida, Francisco, essa é uma questão que a gente vê diariamente nos meios de comunicação e fazem mal até à nossa saúde quando a gente está num horário de almoço, vendo uma televisão, etc. Só notícia ruim, só crime.
E eu vejo da seguinte forma: o que eu faço como cidadão e aquilo que eu gostaria que todos os cidadãos fizessem, né, da nossa região particularmente, eu sempre vou nas reuniões dos conselhos de segurança da nossa cidade. Por que isso? Eu acho que é uma necessidade premente, Francisco e telespectador, das pessoas se aproximarem daqueles que são responsáveis pela segurança pública. Sim. Né? Então, os conselhos de segurança, que são chamados CONSEGs, são ligados intimamente à Secretaria de Segurança Pública. E ali o cidadão vai às reuniões, externaliza os problemas do seu bairro, né? E esses problemas são passados para as autoridades locais, o representante da Polícia Civil, Secretaria Municipal de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, etc. Estão ali para escutar a população. Se nós procurarmos juntar aqueles responsáveis com a população, nós vamos conseguindo construir essa estabilidade de segurança no bairro, depois na cidade, no estado e no país. Eu acho que falta esse relacionamento maior entre a sociedade e as autoridades. Até porque para cobrar mais de perto. Sim. Né? Porque são todos funcionários públicos, né, que têm a função óbvia de estar ali prestando um serviço à população. E tem que prestar com qualidade. Sim. Né? Porque não adianta só o aparelhamento, né, trazer as pré-condições necessárias para o policial. Tem que haver uma inter-relação com a sociedade. A sociedade não pode ter medo da polícia, né? Para que essa relação de segurança, essa sensação de segurança e a participação da polícia no bairro, na cidade como um todo, ela seja presente, viva. Então eu acredito que tendo uma política preventiva, nós conseguiríamos mais para frente uma melhoria na questão da segurança pública. Então eu acredito que há uma necessidade de um trabalho educacional junto à população e mesmo em relação à polícia permanentemente, para que haja essa junção de interesses, para que coloque o marginal, aquele que pratica delitos, aquele que tem um desvirtuamento da sua vida social, possa ser identificado, né, processado e preso se necessário, ou cumpra as medidas que possam ser desenvolvidas aí, aplicadas por um juiz para os menores, no caso, né? E aí eu acho que sim, precisa aumentar um pouquinho essa questão em relação ao menor. O tempo que ele fica na Fundação Casa, eu acredito que tem que ter um aumento para que a educação desse menor e a volta dele para a sociedade tenha uma garantia maior para nós brasileiros, né? Porque o menor está indo para a fundação e não está voltando ressocializado, né? Assim como grande parte dos presos que existem nesse país não tem praticamente nenhuma recuperação. Então o sistema é falido. Né? Nelson, eu peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite, você vai entender por que nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Visite o bondinho do Monte Serrat. Telefone 3221-5665. Como senador, Suplicy já propôs lei que obriga todos os candidatos a divulgarem em tempo real pela internet as doações e gastos de suas campanhas. E fez outra para tornar público nomes, cargos e remunerações dos funcionários do Senado. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje Nelson Rodrigues, que é candidato do PSL, Partido Social Liberal, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No programa de hoje também foi convidado o candidato do PSDB em São Vicente, Júnior Bozella, que, no entanto, alegando razões de agenda, não pôde comparecer ao programa de hoje. Então, Nelson, eu gostaria de agora de ouvi-lo a respeito de um outro tema muito importante, e a nossa região passa por problemas seríssimos nesse setor, que é o setor habitacional. Temos um déficit que supera 100 mil moradias, a necessidade de 100 mil casas populares na região metropolitana da Baixada Santista como um todo. Como, Nelson, amenizar esse verdadeiro drama que é a falta de habitações populares na nossa região? A questão da habitação é um tema premente também na nossa região, e principalmente em alguns municípios como o de Santos, por exemplo, que já não dispõem de grandes áreas para que isso ocorra, né? E interessante a sua colocação, porque nós tivemos recentemente na nossa cidade o chamado boom imobiliário, né? Então, se ao mesmo tempo tem um déficit metropolitano, nós na cidade tínhamos um boom imobiliário. Mas um boom que foi advindo de uma expectativa sobre a questão do pré-sal, que ainda tinha uma década a ser desenvolvida. Então, foi, na verdade, uma especulação que prejudicou uma grande parte da população, porque os preços do metro quadrado foram alterados de forma drástica, e nós temos aí situações que chegam a preços próximos a Nova York, por exemplo, né? Preços abusivos do metro quadrado, por uma expectativa que não correspondia a uma realidade presente. Né? E por outro lado, nós temos essa necessidade enorme, né, de novas moradias em toda a região metropolitana. Então, o fato é que a gente ainda não conseguiu, em grande parte dos problemas da nossa região, pensar de forma metropolitana. Para você ter uma ideia, sem fugir do tema, mas para fazer uma referência rápida, eu sempre defendi e protocolei isso na AGEM, a criação de um conselho regional metropolitano de meio ambiente. Para quê? Para que os municípios todos tivessem uma representação dentro desse conselho, porque se os municípios têm conselhos municipais de meio ambiente, eles não se falam, né? E, portanto, temas como esse, habitação e outros relevante interesse da nossa região sobre o aspecto ambiental, se as cidades se falarem do ponto de vista ambiental num Conselho Regional Metropolitano, que eu cognominei de COREMA, Conselho Regional Metropolitano de Meio Ambiente, poderíamos ter um aspecto da questão ambiental que faz interface com habitação, transporte e outros temas, discutido regionalmente. Era um caminho para discutir regionalmente um tema amplo, né? E a habitação não foge à regra. Então, os prefeitos da região metropolitana têm que raciocinar de forma metropolitana. Sim. O que não acontece na prática. Porque problemas comuns exigem soluções comuns, né? Exato. Então, se existem mais áreas num determinado município, em detrimento de outros, não faríamos disso nenhum cavalo de batalha. Né? Afinal, é uma região metropolitana. Vamos realocar nessas áreas onde tem mais espaço para se construir habitações populares, reivindicar junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, né? E com alguns recursos que existam dentro do conjunto da região metropolitana, para que esses recursos atendam essa população nesse contexto. Mas para isso, Nelson, você precisa ter também um transporte metropolitano eficiente. Sim. Porque o transporte ele é fator de integração de uma região metropolitana. Sim. Sem esse transporte
como fator de integração, dificilmente poderia, vamos dizer, resolver essa situação do ponto de vista habitacional. Certo. Como é que as pessoas vão se deslocar sem esse transporte? Correto. Aí nós temos que nos remeter ao passado, sem desenvolver esse passado, no sentido de que a opção que nós fizemos nesse país, a opção que os gestores públicos na década de 60, 50, 60 fizeram nesse país foi pelo transporte rodoviário. É verdade. E aí cometeram um erro estratégico para o desenvolvimento do país, erro esse que outros países desenvolvidos não cometeram. E aí estamos pagando, e aí eu sempre digo, o erro do gestor de hoje, né, vai repercutir daqui a 50 anos. Vai repercutir daqui a 50 anos. Então nós temos que errar o menos possível. Claro. Né? E aí nós pagamos esse preço e hoje aqui na nossa região, consequentemente no país, mas especificamente na nossa região, nós temos esse problema. E agora ficamos nessa questão do VLT, que causou uma polêmica enorme. Né? Metrô de superfície. Metrô de superfície. Nós temos projetos maravilhosos em outros estados do Brasil que também poderiam ser discutidos mais adequadamente, facilitado a sua implementação na nossa região. Então, nós temos o fato de termos a dificuldade de técnicos governamentais, por muitas vezes, não atender e não se relacionar com a população local para poder colocar o projeto dentro de uma perspectiva de quem mora no local, né? Fazer um relacionamento mais a miúde desse projeto, né? Trazer um projeto pronto sem consultar a população. E eu sempre digo o seguinte, é importante que o cidadão se faça presente, né? Na verdade, nós moramos no município. O Estado é uma figura abstrata. O homem vive no município. Assim como a União, evidente. Então, há necessidade de ouvir a população e adequar as características culturais daquele projeto naquela região, para não haver as polêmicas, os atrasos, as dificuldades de implementação. Né? Agora, veja, você tem países desenvolvidos onde o VLT, o metrô, os automóveis convivem harmoniosamente. Sim, sem é um sistema integrado. O transporte público sempre foi privilegiado. Mas no Brasil privilegia-se o transporte individual. Aliás, o próprio governo federal incentiva as indústrias automobilísticas sob o argumento de manter empregos, é um argumento até razoável, mas ela incentiva desonerando essas indústrias de diversos tributos, para exatamente baratear o preço do automóvel, que é o sonho de consumo, como se sabe, principalmente da juventude. E, em contrapartida, os municípios tentam implantar um transporte público, coletivo. Ou seja, como é que se lida com uma contradição tão grande como essa? É uma contradição, até porque o preço desses automóveis em relação a outros países é absurdo. A carga tributária é muito grande em cima desses automóveis. Então, essa lógica nós temos que mudar. O homem do século XXI não é um homem que vai privilegiar o automóvel. Né? E, inclusive, essa questão da mobilidade hoje está em xeque. Né? Nós não conseguimos nos deslocar. Está em moda, o tema está na moda, mas na prática está em xeque, porque a gente não consegue se deslocar. Né? Como você falou bem, se nós não privilegiarmos o transporte público, né, fizermos uma integração dos modais, de todos os modais, nós não conseguiremos avançar. Né? Então, aquele que mora na Praia Grande, no Guarujá, em qualquer cidade, e trabalha em outro município, não conseguirá cumprir os compromissos em função dessa o desenvolvimento estará sendo colocado em xeque em função disso. Por isso que o transporte é fundamental, como integração de uma região. Exato, e nós estamos atrasadíssimos em relação à nossa região. Né? Discute-se até agora, Nelson, se o melhor modal é o VLT, se agora surgiu uma nova sigla, o BRT, em inglês, que é o Bus Rapid Transit, que na verdade é o VLP, veículo leve sobre pneus, ou o velho corredor de ônibus. Quer dizer, não se chegou ainda a um consenso na região se vamos adotar o VLT, o BRT, se ambos, enfim. Até mesmo no Condesb há uma grande discussão em torno disso. Ou até um monorail, né? Um monorail, claro. Tem um projeto maravilhoso no Rio Grande do Sul de monorail, ele se desloca sob colchão de ar, né? Não é poluente. Né? Então nós temos que ver o aspecto ambiental do ônibus, nós temos que diminuir a quantidade de ônibus na nossa região. Né? Privilegiar o transporte sobre trilhos, ou o monorail, que seria bastante aplicável, não atrapalharia o trânsito,
né? Teriam menos semáforos, né? Enfim, nós temos que encontrar soluções que não agridam estrangulam o ambiente, claro. o trânsito, não agridam o meio ambiente e facilite o deslocamento. Essa é a equação. Você facilitando o deslocamento, você também favorece a construção de casas populares. Exato. Numa região como a nossa. Inclusive em locais um pouco mais longínquos, mas que tendo um transporte que leve o cidadão ao seu trabalho, ao seu lazer de forma rápida, e com conforto, prática, né? e com conforto, você minimiza e deixa de ser longínquo, porque passa a ser integrado. Exatamente. Então, se nós tivermos essa situação, né, do transporte integrado, dos modais, nós resolvemos esse problema. Agora, precisa de boa vontade política, né, e eliminar uma coisa... Os gestores se despirem das vaidades. Né, a vaidade eu acho que é um grande problema, não só do gestor público, mas de um determinado tipo de técnico que se acha dono da verdade, né, e tem que entender que trabalha para a população, não trabalha para a sua vaidade, e que tem que atender aos reclamos políticos da população, né? E não da sua vaidade pessoal. E que o projeto tem que ser discutido com a população e que esse projeto seja abraçado pela população, para que ela se sinta bem. Esse é o problema que nós verificamos ao longo do tempo aqui na nossa região. E aí está um desafio posto a todos aqueles que postulam cadeiras nos parlamentos estadual e federal pela nossa região metropolitana da Baixada Santista, região que é metropolitana de direito há muito tempo, mas que precisa ser, de fato, uma região metropolitana. Nelson, já estamos nos aproximando do final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e reservar para você 30 segundos para as suas despedidas, para as suas considerações. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, o programa acabou bem rápido, né? Rápido, são temas rápido. Que a gente adora conversar sobre, trazer alguma solução viável, né? Trazer a nossa colaboração. E eu espero que nessa minha caminhada eu consiga trazer, se obter o sucesso necessário junto à população, trazer essa minha forma de pensar, né? Trazer esse binômio desenvolvimento do meio ambiente de uma forma clara, tranquila, serena, para que a gente consiga aí trazer os benefícios para a nossa região que tanto nós gostaríamos que houvesse. Sem dúvida. E que avançasse. Muito obrigado, Nelson Rodrigues, que é candidato do PSL, Partido Social Liberal, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O programa de hoje contaria também com a presença do candidato do PSDB de São Vicente, Júnior Bozella, que, no entanto, alegando razões de agenda, não pôde comparecer ao Jornal em Foque aqui na Santa Cecília TV. Nós estaremos de volta na segunda-feira em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.